O teatro estava lotado naquela noite em São Paulo. Luzes fortes, câmeras ligadas, plateia elegante pronta para aplaudir mais um espetáculo de um cantor famoso, conhecido por humilhar quem estivesse abaixo dele no palco. No meio do show, ele parou a banda, sorriu de canto e apontou para a primeira fileira. Ali estava um garoto negro, magro, uniforme simples, mãos suando, olhos atentos demais para alguém que só queria assistir ao concerto. O cantor mandou o segurança trazer o menino até o palco. Disse que tinha ouvido alguém comentar que ele cantava bem. O tom não era de convite, era de deboche. A plateia riu antes mesmo de entender. O garoto subiu os degraus sentindo o peso de centenas de olhares. Alguns curiosos, outros cruéis. O microfone parecia grande demais para suas mãos pequenas. Sem ensaio, sem aviso, sem proteção. O cantor se afastou um passo, cruzou os braços e deixou claro que aquilo era um jogo. Um garoto sozinho no centro do palco, exposto, usado como entretenimento. A banda permaneceu em silêncio. O teatro também, não por respeito, mas pela expectativa do fracasso. O menino respirou fundo, lembrou da mãe dizendo para não abaixar a cabeça. Lembrou das vezes em que riram da sua voz no colégio. Lembrou de cantar baixinho para não incomodar ninguém. Ali, pela primeira vez, não havia para onde fugir. O cantor balançava a cabeça, impaciente, esperando o erro, esperando o riso fácil, esperando provar mais uma vez que podia esmagar alguém e sair aplaudido. 5 minutos depois, ninguém ria. O silêncio já não era de escárnio, era de choque. E tudo naquele palco estava prestes a mudar. O menino fechou os olhos por um segundo. O microfone ainda tremia na mão dele. Mas não era mais medo. Era decisão. Quando ele soltou a primeira nota, não havia trilha, não havia apoio, não havia melodia por trás. Era só a voz dele, crua, atravessando o teatro como um sussurro afiado demais para ser ignorado. No começo vieram os sorrisos tortos da plateia. Uma gargalhada solta aqui, uma careta ali. Gente achando que aquilo duraria pouco. Mas a voz do menino não cedeu. Ela cresceu, firme, rasa de vergonha, rica de sentimento. Não era uma canção de competição. Era um lamento antigo, carregado de dor, coragem e memória. Cantava como quem grita sem gritar, como quem passou a vida inteira engolindo o que sente. O cantor, ainda de braços cruzados, forçou um sorriso cínico, como quem tentava manter o controle da situação. Mas a expressão foi rachando com o tempo. O público começou a silenciar. As risadas evaporaram. As cabeças se inclinavam, primeiro em curiosidade, depois em desconcerto. Ninguém esperava ouvir aquilo, muito menos ali. Era um canto que não pedia aplauso. Era um canto que não cabia em moldura, que não obedecia pauta, nem agradava jurado. Era um canto que dizia: eu existo, mesmo que você finja que não. O menino não sabia falar bonito, mas cantava como se cada sílaba fosse uma lembrança de onde veio. Uma viela, um portão quebrado, uma tarde de sol queimada no cimento, uma avó cantando para espantar o medo. Tudo estava ali, na voz dele. O cantor tentou interromper. Tossiu, fingiu tropeçar nos próprios passos, olhou para o técnico de som. Mas ninguém reagiu. A equipe de luz mantinha os refletores fixos no menino. A banda, em silêncio, também parecia afetada. Um dos músicos abaixou a cabeça, os dedos tremendo sobre as cordas. O menino seguiu, impassível. Ele não cantava para agradar, cantava para sobreviver. Em uma das primeiras fileiras, uma mulher apertou a mão do marido. Chorava sem disfarçar. Era uma mulher branca, bem vestida, que talvez jamais tivesse pisado na periferia. Mas naquele momento, algo atravessou a bolha. Algo a tocou onde o verniz não alcança. O teatro inteiro estava assim, um desconforto sagrado. A vergonha de ter subestimado um menino por causa da cor da pele, do corte de cabelo, da roupa escolar. O cantor já não sorria. Os olhos denunciavam algo próximo ao medo. Aquela criança estava desmantelando, nota por nota, o jogo de poder construído ao longo de décadas de palco. Ele sempre controlava a narrativa, os holofotes, o público. Mas agora ele era só mais um homem branco olhando para algo que não conseguia explicar ou controlar. Quando a última nota saiu, ela ficou no ar como um sussurro que se recusa a morrer. Ninguém aplaudiu de imediato.
Foi como se todos precisassem de alguns segundos para retornar ao próprio corpo, para entender que tinham assistido a algo que ultrapassava o espetáculo. Então, um estalo, palmas, de uma mulher negra na última fileira, de pé, segurando uma bolsa gasta no colo e os olhos marejados. Depois, outra pessoa, e outra. Um aplauso crescente, não porque era esperado, mas porque era inevitável. O teatro inteiro se levantou, gente batendo palma com força, gritando o nome do menino mesmo sem saber qual era. O cantor ainda estava parado no fundo do palco. Não havia mais sorriso. Não havia mais controle. Tentou ir até o garoto, mas foi interrompido pelo som do próprio público. Eles gritavam para o menino, não para ele. O centro havia mudado. Um produtor se aproximou nos bastidores, cochichando algo no ponto eletrônico do cantor. Ele balançou a cabeça irritado. Olhava para o menino como quem encara um erro de cálculo. Aquilo não fazia parte do roteiro. A humilhação tinha sido preparada para o garoto, mas se virou contra quem a planejou. O menino, sem entender muito, olhava ao redor. Os olhos ainda assustados, o corpo imóvel, como se não soubesse onde colocar as mãos agora que não havia mais nota para cantar. Um dos técnicos de palco se aproximou, encostou na orelha dele e disse: "Você foi incrível, moleque." O menino engoliu seco. A voz que estava firme até ali vacilou um pouco. Ele sussurrou um "obrigado", quase mudo. Do camarote, uma mulher desceu apressada. Era a diretora da escola municipal onde o menino estudava. Ela havia sido convidada para o show por um parceiro cultural. Ao ver o menino sendo puxado ao palco, quase teve um infarto. Agora, ela chorava de orgulho. Subiu correndo os degraus e o abraçou. O menino ainda não entendia direito o que estava acontecendo, mas aquele abraço era real, era seguro. Alguém do staff anunciou que o menino receberia uma menção especial naquela noite. Outra pessoa disse que ele teria um espaço em um evento beneficente no mês seguinte. O nome dele era Levi. Tinha 12 anos. Morava com a mãe e os 2 irmãos mais novos na Correb da Zona Leste. Nunca tinha pisado num palco. Nunca tinha feito aula de canto. O cantor foi convidado a voltar ao centro para finalizar a apresentação. Quando pegou o microfone, a energia já não era a mesma. A voz tremia. Tentou fazer uma piada, mas ninguém riu. Tentou puxar uma canção, mas a plateia já não estava ali por ele. Levi desceu os degraus em silêncio. A diretora o acompanhou. Eles atravessaram o corredor com dificuldade, cercados por cumprimentos, sorrisos e pedidos de foto. Um jornalista se aproximou e perguntou se ele já tinha se apresentado antes. Levi respondeu com sinceridade: "Só para minha avó, quando ela lavava roupa." O jornalista anotou cada palavra como se fosse ouro. Nos bastidores, o cantor discutia com a produção. Dizia que tinha sido sabotado, que a equipe o expôs. Mas ninguém dava atenção. A pauta tinha mudado. O nome do menino corria de boca em boca, de tela em tela. Vídeos do momento começaram a circular em redes sociais, com legendas como "O dia em que um garoto calou um gigante" e "O som da verdade." O show ainda não tinha acabado, mas tudo que viria depois seria só ruído. O momento já tinha sido roubado, não pela fama, mas pela força de quem não foi chamado para brilhar e mesmo assim, brilhou. Aquela noite mudou o curso de muita coisa, mas principalmente mudou Levi, e ele ainda nem sabia o quanto. Na manhã seguinte, o celular da diretora da escola não parava de tocar. Eram jornalistas, rádios comunitárias, programas de televisão. Todos queriam falar com o menino. Queriam saber quem era aquele garoto de voz firme e olhos grandes que havia calado um dos artistas mais arrogantes do país. Ela respirou fundo, olhou para a própria xícara de café ainda cheia e pensou em como explicaria tudo aquilo para a mãe de Levi. Na casa simples onde moravam, Levi acordou antes do sol. O quarto era pequeno, dividido com os 2 irmãos mais novos. Ainda não tinha processado o que tinha acontecido. Na cabeça dele, ainda ecoava o silêncio que veio depois da última nota. Ele não sabia se aquilo era bom ou ruim. Era só um silêncio que parecia grande demais, imenso. Na cozinha, a mãe preparava o café. Camiseta larga, cabelo preso com uma fita improvisada, o olhar já cansado antes mesmo de começar o dia. Quando viu o filho acordado tão cedo, achou que era por conta da escola. "Volta a dormir, Levi. Hoje é sábado." "Foi tudo verdade ontem?" ele perguntou encostado no batente da porta.
A mãe virou devagar, encarando o menino. Não sabia de que verdade ele falava, mas reconheceu no rosto dele algo que não via há tempos. Esperança. Foi sim, meu filho. E foi lindo. Ela abriu os braços. Ele correu e afundou o rosto no peito dela. Pela primeira vez em muito tempo, chorou sem medo. Enquanto isso, no centro da cidade, uma reunião emergencial ocorria na gravadora do cantor. O impacto da apresentação da noite anterior estava tomando proporções inesperadas. O vídeo do momento já estava em todas as plataformas, e os comentários eram unânimes. O menino havia dado uma aula de talento e humildade. O cantor, por outro lado, era criticado por expor uma criança ao ridículo, por usar seu prestígio para constranger alguém que nem estava preparado para estar ali. A assessoria de imprensa dele tentou reagir rápido. Enviaram um comunicado dizendo que tudo não passava de uma brincadeira mal interpretada, que o cantor tinha visto potencial no menino e queria apenas dar uma chance. Mas ninguém comprou. A internet não esquece, muito menos quando assiste à injustiça ao vivo. A escola de Levi virou um redemoinho. Jornalistas na porta, professores tentando proteger o menino, colegas divididos entre inveja e orgulho. Levi chegou calado, com a mochila nas costas e o olhar abaixado. Queria só assistir aula como qualquer outro, mas agora era o garoto do vídeo, o que cantou mais que o artista, o milagre da noite. Na hora do intervalo, a diretora o chamou. Havia uma proposta na mesa. Uma ONG de música queria oferecer uma bolsa de estudos completa. Aulas de canto, de teoria musical, de expressão corporal. Tudo pago. Transporte incluído. Eles querem apostar em você, Levi. Querem te ajudar a crescer, disse ela, tentando conter a emoção. Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela da sala. Lá fora, seus colegas brincavam como se nada tivesse mudado. Como se ele ainda fosse só mais um. A verdade é que, por dentro, Levi estava confuso. Sentia orgulho, claro, mas também sentia medo. Medo de não estar à altura, de decepcionar, de não aguentar o peso de ser visto. E se tudo isso for só porque querem um negro pobre para usar de exemplo? Ele perguntou com a voz quase sumindo. A diretora sentiu o golpe. Sentou ao lado dele e falou baixo. Pode ser que seja isso para alguns, sim. Mas também pode ser a chance de você abrir caminhos que nunca pensou existir. E se não for por você, que seja pelos que ainda vão vir depois. Levi aceitou a bolsa. Não com um sorriso, mas com um aceno tímido. A primeira aula foi uma semana depois. A escola ficava num bairro nobre, cercada de muros altos e carros caros. Levi chegou com a mãe, usando a melhor roupa que tinha. Uma camisa azul clara, passada no ferro com cuidado, e um tênis que ganhara do padrasto no Natal. Na recepção, foi recebido por uma mulher elegante, de fala doce e gestos ensaiados. Estamos muito felizes com sua presença, Levi. Sua voz é especial. Ele agradeceu, mas não sorriu. Ainda não sabia como se sentia. A sala de canto era ampla, com espelhos e painéis acústicos. Outros alunos estavam ali. Nenhum como ele. Nenhum com a pele como a dele. Nem com as mãos calosas de carregar sacolas de mercado. Todos o olhavam com curiosidade. Alguns com desprezo velado. Outros com expectativa excessiva. A professora pediu que cada um cantasse algo simples. Levi ficou por último. Quando chegou sua vez, sentiu o mesmo frio na barriga da noite do teatro. Mas agora era diferente. Agora ele sabia que podia. Cantou uma canção antiga que a avó ensinara. Daquelas que não tocam na rádio, que não ganham prêmio, mas que curam alma. Quando terminou, o silêncio voltou. A professora sorriu. Um sorriso de verdade. Tem algo aí dentro, Levi. Algo forte. Mas a gente vai precisar trabalhar muito. Você topa? Ele balançou a cabeça. As semanas passaram. Levi passou a dividir o tempo entre a escola regular e a escola de música. Voltava para casa cansado, mas diferente. Dormia sonhando com harmonias, com palcos, não mais com humilhações. O cantor, por outro lado, enfrentava o pior momento da carreira. Contratos cancelados, convites retirados, redes sociais em silêncio. Tentou reconquistar o público com vídeos melosos, pedidos de desculpas, entrevistas dizendo que foi mal interpretado. Mas o estrago estava feito. As pessoas não queriam mais ouvir sua voz. Queriam ouvir a de Levi. Um mês depois,
A ONG organizou uma apresentação especial com seus alunos bolsistas. Levi foi o último a subir ao palco. A plateia era formada por familiares, professores e alguns convidados importantes. Entre eles, um produtor musical conhecido por revelar talentos populares. Dessa vez, Levi estava preparado. Subiu com segurança, ajustou o microfone com calma, olhou para o público e disse: "Hoje eu não tô aqui porque alguém me empurrou. Tô aqui porque escolhi cantar." As luzes se apagaram e a voz dele brilhou. Dessa vez, o silêncio que veio depois não era de espanto. Era de reverência. Era de quem reconhece quando algo maior está acontecendo. Quando Levi saiu do palco, foi abordado pelo produtor. Ele estendeu a mão e disse: "Se quiser gravar um disco, me liga." Entregou um cartão. Levi segurou o cartão como quem segura um pedaço de futuro. Não sabia ainda o que viria, mas sabia com certeza que ninguém mais o colocaria num palco só para rir dele. Agora, ele era o show. 3 meses depois daquela primeira apresentação na escola de música, o nome de Levi já circulava em rodas muito além da periferia onde cresceu. Ainda não era famoso. Ainda não ganhava dinheiro. Mas já tinha algo que poucos conseguiam: respeito. O produtor que o abordou naquela noite não desapareceu. Cumpriu o que prometeu. Marcou uma reunião com uma pequena gravadora independente, conhecida por apoiar vozes fora do circuito tradicional. Era um lugar com poucos recursos, mas cheio de gente disposta a apostar em artistas de verdade. Gente que escutava antes de julgar. Levi chegou com a mãe. Ela segurava uma pasta com os documentos dele como se carregasse ouro. O produtor os recebeu com gentileza. Apresentou a equipe. Fez questão de que Levi se sentisse à vontade. "Aqui ninguém vai te usar para subir nas costas. Aqui você é quem constrói." O plano era simples: gravar um EP com 4 músicas. Nada muito comercial. Só ele, sua voz, alguns instrumentos leves. Canções que contassem sua história. Letras que fossem dele. E se quisesse, poderia incluir uma faixa dedicada à avó. Quando ouviu isso, Levi não respondeu. Apenas assentiu, com os olhos marejados. As gravações começaram no fim de semana seguinte. O estúdio era pequeno, mas acolhedor. Levi entrou tímido, mas quando o microfone ligou, tudo mudava. O técnico de som ficou em silêncio na primeira sessão. Depois de ouvir a terceira tomada, saiu da sala e foi até a recepção. Chamou os colegas. "Vocês precisam escutar isso." A notícia correu. Não nos grandes portais, não nas capas de revista, mas onde importa. Em comunidades de artistas, rodas de compositores, professores de canto. Tem um menino gravando na Zona Sul. Voz de verdade. História pesada. Levi não sabia de nada disso. Ele só queria cantar certo, fazer direito, honrar quem acreditou. Enquanto isso, a vida na escola seguia. Mas não como antes. Agora ele era o garoto da música. Alguns colegas o respeitavam, outros zombavam pelas costas. "Agora virou estrela?" diziam. Ele ouvia, mas não reagia. Sabia que todo brilho incomoda quem nunca viu luz de perto. Uma professora o chamou na sala dos professores um dia. Disse que estavam organizando uma apresentação de talentos e queriam que ele encerrasse o evento. "Você aceita?" Levi hesitou. O convite era bonito, mas ele lembrava bem do que sentiu quando foi jogado naquele palco pela primeira vez. O peso da expectativa, o risco do riso. Mesmo assim, aceitou. Na noite do evento, o pátio da escola estava cheio. Pais, mães, irmãos. Gente com chinelo e gente com salto alto. Todos ali por algum motivo. Ver alguém que amavam brilhar. Quando chegou sua vez, Levi subiu ao palco com a mesma camisa azul passada a ferro. Pegou o microfone com calma, olhou para os professores, depois para os colegas, e disse: "Essa música é para quem já foi feito de piada", mas escolheu continuar. Não cantou alto. Cantou sincero. E foi o bastante. Quando terminou, a escola inteira ficou de pé. Mas o que mais marcou foi o que aconteceu depois. Um garoto da sala ao lado, conhecido por sempre se meter em encrenca, se aproximou devagar. Apertou a mão dele com força. "Se é firmeza, mano. Desculpa aí qualquer parada." Levi entendeu. O que ele estava construindo era maior do que ele. Era sobre quebrar aquele ciclo de vergonha e invisibilidade que tantas crianças negras carregam antes mesmo de entenderem por quê. Era sobre ocupar um espaço que sempre disseram que não era para eles. No fim daquele mês,
o produtor marcou um encontro com uma equipe de um festival cultural que aconteceria no Rio de Janeiro. Seria a maior chance de Levi até ali. Palco profissional, plateia grande, jurados importantes. E mais, transmissão ao vivo. O festival seria em 2 meses. Tempo suficiente para ensaiar, preparar figurino, revisar as músicas. Mas a vida fora do palco não esperava. Nessa mesma semana, a mãe de Levi perdeu o emprego como auxiliar de limpeza. Sem aviso, sem justificativa. A casa ficou mais silenciosa. A geladeira mais vazia. O clima mais pesado. Levi tentou esconder sua preocupação, mas a mãe percebeu. Numa noite sentou ao lado dele na cama e disse: "Eu não vou deixar que nada disso atrapalhe você. Você vai continuar cantando. A gente se vira aqui." Ele queria acreditar. Queria focar só na música. Mas cada vez que via a mãe sair cedo para procurar trabalho, cada vez que ouvia o estômago dos irmãos roncar, algo dentro dele apertava. No estúdio, sua voz perdeu força. Não era técnica, era fome. O produtor percebeu. Sentou com ele, ofereceu ajuda financeira temporária. Levi recusou. "Eu não quero favor." O produtor insistiu. "Não é favor. É investimento. Eu acredito em você." Depois de muita conversa, Levi aceitou, com a condição de devolver tudo quando pudesse. Orgulho não sustentava ninguém. Nos 2 meses seguintes, Levi se preparou como nunca. Ensaio, descanso, alimentação certa, foco. No dia do festival, vestiu uma camisa branca simples, calça preta e um par de tênis emprestado. Chegou ao palco com a mãe e os irmãos sentados na primeira fila. O produtor também estava lá, em pé, como quem protege. Quando anunciaram seu nome, o silêncio foi absoluto. Ninguém sabia quem era aquele menino. Ninguém esperava muito. Mas bastaram os primeiros versos para a plateia entender que estavam diante de algo especial. Levi não cantou como quem quer agradar. Cantou como quem precisa ser ouvido. Cada nota era um grito mudo de gerações inteiras caladas. Cada palavra carregava uma história que o Brasil insiste em esconder. Quando terminou, a plateia demorou para aplaudir. Não por indiferença, mas por respeito. Quando os aplausos vieram, foram profundos, honestos, doídos. Levi abaixou o microfone, fez uma reverência tímida e saiu do palco sem olhar para trás. Sabia que aquele momento não era o fim, era o começo. Naquela noite não levou o prêmio principal, mas levou algo que nenhum troféu garante: o reconhecimento de quem ouviu. E isso, ele aprendeu, é mais valioso que qualquer medalha. Dias depois do festival no Rio, um vídeo com a apresentação de Levi viralizou. Não foi postado por nenhuma grande página, nem editado com legendas chamativas. Era só um registro cru gravado por alguém na plateia, com a legenda simples: "Esse garoto precisa ser ouvido." Em menos de 48 horas, o vídeo chegou a mais de 1 milhão de visualizações. A voz de Levi, firme e doce, atravessava as telas de celulares, notebooks, TVs de plasma. De repente, ele não era mais só o garoto da periferia que calou o cantor famoso. Agora era o Levi. Só Levi. Um nome que começava a carregar peso próprio. Em casa, tudo mudou. A mãe conseguiu um novo emprego como cozinheira em um restaurante pequeno, mas com carteira assinada. Os irmãos, animados, passaram a mostrar o vídeo para os colegas da escola. "É meu irmão, ó. Canta muito, né?" Levi continuava o mesmo. Ainda pegava o mesmo ônibus lotado. Ainda chegava cedo nas aulas de canto. Ainda sentia aquele frio na barriga antes de cada apresentação. Mas agora havia algo novo. Convites. Uma rádio popular de São Paulo o chamou para cantar ao vivo. Depois, foi convidado para uma entrevista em um canal de streaming voltado à cultura periférica. As perguntas eram sempre as mesmas. Como foi aquele dia com o cantor famoso? Você esperava tudo isso? Como se sente sendo inspiração para tanta gente? Ele respondia com calma. Não decorava frases prontas. Falava como vivia, direto, com o coração na mão. Eu só cantei, porque se eu não cantasse, ia explodir por dentro. Numa dessas entrevistas, foi perguntado se guardava a mágoa do cantor que tentou humilhá-lo. Levi ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Não guardo não. Se não fosse ele, talvez eu nunca tivesse subido naquele palco. Ele me colocou lá querendo me diminuir, mas acabou me mostrando que eu aguento." O apresentador sorriu, visivelmente impressionado.
Disse que aquela frase devia virar música. Levi apenas deu de ombros. Talvez um dia. Na escola, agora, ele não era mais alvo de piadas. Os colegas começaram a tratá-lo com mais respeito, mas também com certa distância. Alguns professores começaram a usar sua história como exemplo em sala. Vejam o Levi. Ele seguiu o sonho dele. Levi escutava tudo calado, porque ele sabia o que ninguém via. Seguir o sonho tinha custo. Era acordar cedo, dormir tarde, estudar enquanto os outros descansavam. Era duvidar de si mesmo o tempo todo. E mesmo assim, continuar. Meses depois, veio o convite mais inesperado. Uma grande marca de fones de ouvido queria usar sua imagem em uma campanha nacional. Ofereceram dinheiro, visibilidade e a possibilidade de gravar um clipe com produção profissional. O produtor leu o contrato com cuidado. Chamou uma advogada amiga para revisar. Tudo estava certo. Levi olhou para a mãe. É muita coisa, né? Ela sorriu com os olhos. Você trabalhou por isso. Aceita com a cabeça erguida. A campanha foi um sucesso. Pela primeira vez, a voz dele tocou em rede nacional. As redes sociais explodiram. Agora, até quem não sabia do episódio do teatro queria saber quem era aquele garoto que cantava como se abrisse o próprio peito. E foi aí que o telefone tocou. Do outro lado da linha, o assessor do cantor famoso. Disse que o artista gostaria de conversar, que reconhecia o erro, que queria, se possível, gravar algo com Levi. O produtor perguntou se ele gostaria de responder. Levi pensou por alguns segundos. Depois respondeu com um não, obrigado. Não havia raiva em sua decisão. Havia clareza. Ele não queria vingança. Só queria caminhar sem carregar pesos que não eram seus. O tempo passou. Levi lançou seu primeiro álbum. O nome era simples. Do Começo. As faixas traziam as histórias que ele viveu. Ouvindo o disco, era possível ver o menino crescendo, tropeçando, vencendo, caindo e levantando. Não era música para consumo rápido. Era para quem tem tempo para sentir. Em uma das faixas, chamada Fizeram de Rir, ele canta: me apontaram o dedo, deram risada do meu tom, mas quem ri por último é quem canta com o dom. A canção estourou. Virou hino em escolas, rodas culturais, slams e redes sociais. Jovens negros e negras, de favelas a cidades do interior, se viram ali. E se levantaram também. Anos depois, Levi voltou à escola onde tudo começou. Foi convidado para falar com os alunos. Entrou no mesmo pátio, viu os mesmos muros, as mesmas mesas rabiscadas. Mas agora era ele quem segurava o microfone. Olhou para os meninos da primeira fila. Alguns com olhos curiosos, outros desconfiados. Eu não vim aqui para dizer que é fácil, começou. Não é. Cantar não me tirou de todos os problemas, mas me deu uma voz. E com voz, a gente pode abrir caminho para mais gente passar. Silêncio na plateia. E então, uma salva de palmas verdadeira. Antes de sair, uma menina pequena, com trancinhas e caderno nas mãos, se aproximou. Eu escrevo música também, disse. Então escreve até doer. Levi respondeu sorrindo. E quando doer, canta. Se você já foi desacreditado por ser quem é, se já usaram sua voz para rir de você, saiba, o problema nunca foi você. O problema é o palco que sempre foi negado. Mas agora é hora de subir. Se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa, porque tem muita gente que ainda precisa ser ouvida, e você pode ser a ponte para isso.